Igreja, graça e paz seja com cada um de vós, que hoje possamos estar disponíveis para escutar a voz do nosso Deus e algo que temos que ter em atenção, a voz que Deus tem para nós e aquilo que Ele espera de nós, muitas vezes pode ser pessoal, e é pessoal, mas também é comunitária, pode ser comunitária, por isso temos que discernir essas duas valências sempre quando escutamos a palavra de Deus. Aquilo que Deus espera de nós a nível individual, mas também aquilo que Deus espera de nós como comunidade. Hoje iniciamos uma nova série. Em 1977, Steven Spielberg, produziu um dos maiores filmes de todos os tempos. Há que dizer que este filme foi só o terceiro filme a ultrapassar os 100 milhões de dólares em bilheteira. Esse filme chamava-se Encontros Imediatos de Terceiro Grau, ou para os irmãos brasileiros, se não me engano, é Contactos Imediatos de Terceiro Grau. Para compreenderem tudo aquilo que é este filme, deixem-me partilhar convosco algumas coisas. A história de Spielberg orbitou em volta da chegada de extraterrestres ao nosso planeta. E como é que era, ou seria, esse primeiro encontro entre os extraterrestres e os seres humanos? Então, para dar uma resposta a essa chegada, Spielberg consultou um dos maiores, se não o maior, isto aqui é difícil, ufólogo, ou seja, uma pessoa que estuda e que pesquisa sobre OVNIs, e este homem que se chamava Hynek, Dr. J. Allen Hynek, ele disse que quando falamos de extraterrestres em contacto com seres humanos, há 3 graus de encontros. O primeiro grau é só quando um ser humano vê um OVNI, ou seja, a visão. O segundo grau é quando há um contacto visual, mas há alguma espécie de evidências que se pode comprovar. Ou seja, quando se grava um OVNI a passar ou qualquer coisa desse género. E o terceiro grau é um contacto físico com extraterrestres. Então o filme passou a chamar-se Encontros Imediatos, obviamente terceiro grau, porque é disso que fala o filme, de encontros em que há contacto. A história deste filme começa no deserto da Califórnia, e digo-vos, eu só vou falar da história do filme nesta primeira mensagem. Depois, quem quiser pode escutar na internet a história, ou então ver o filme. Durante uma tempestade de areia, no deserto da Califórnia, surgem inesperadamente aviões da Segunda Guerra Mundial que tinham desaparecido há muito tempo. E eles estavam em perfeito estado. E não havia qualquer explicação. Neste momento há um homem mexicano que se encontra no deserto e que diz a seguinte frase: o sol saiu de noite e cantou para mim. Já vamos voltar a esta frase mais à frente. Então segue-se a ver várias aparições de OVNIs, um navio desaparecido aparece no deserto da Mongólia, e há milhares de indianos que, a cantar uma espécie de mantra, vão falar e vão cantar a música que vai acompanhar todo o filme. E eu não vou experimentar cantar a música, vou só dizer quais são as notas. Depois, se quiserem em casa, poderão tentar cantar. É Ré, Mi, Dó, Sol. Pronto. Ré, Mi, Dó, Sol. E esta música vai acompanhar o filme até ao final. A estas pessoas perguntam-lhes de onde é que vem esse som. E todas, milhares de pessoas apontam para o céu. Então apresentam-nos os 2 protagonistas do filme. Roy Ranieri é um homem comum, pai de 3 filhos, um marido típico americano que trabalha para sustentar a família. Ele é técnico de uma companhia de eletricidade e numa das suas incursões para resolver um problema elétrico da rede, ele tem um contacto imediato de terceiro grau com extraterrestres. Peço desculpa, no caso dele não é terceiro grau, ele apenas vê os extraterrestres no caminho quando
quando ele está a arranjar a rede elétrica. A outra personagem é Gillian Gillard, e esta mulher tem um filho que é o Barry, que foi arrebatado, este sim, pelos extraterrestres. E estas pessoas começam a entrar em loucura. Primeiro o Roy começa a construir pilhas de comida, aliás, não faz pilhas com tudo aquilo que aparece à frente, ele acaba por destruir a sua casa para fazer uma obra de arte que pretendia mostrar aquilo que ia na sua mente. Já a mulher começa a desenhar uma montanha e não para de desenhar a montanha, desenha a montanha por todos os lados. O Roy perde a família porque a família acha que é demais e que ele está completamente louco, mas ele é salvo entretanto porque na televisão aparece uma notícia de que numa montanha do Wyoming chamada, vai-se lá saber porquê, a Torre do Diabo, as pessoas estão a ser convidadas a sair porque parece que há uma fuga de um gás tóxico, um vírus venenoso, alguma coisa desse género. E, entretanto, tanto o Roy como a Gillian sabem que têm que ir para esta montanha porque é exatamente igual àquilo que tem na sua mente, a montanha que tem na sua mente. E procuram esta montanha e vão, e então a parte final do filme conta a história de, na realidade, durante o filme nós nunca sabemos qual é a intenção destes extraterrestres. Nunca sabemos o que é que eles esperam, o que é que eles querem. E é só no final do filme que aparece a frase que foi o slogan. Eu estou-vos a contar esta história porque este filme já tem 40 anos, por isso imagino que a maior parte de vós já viu o filme e se não viram podem ver. No final do filme aparece a frase que acompanhou a promoção do filme durante 25 anos. Não estamos sós. É verdade que o exército está presente no final do filme, mas é interessante, o exército não tem nenhuma palavra. Quem vai estabelecer o encontro imediato são os cientistas. O exército mantém-se arredado. A razão predomina sobre a guerra. E o resultado parece ser maravilhoso. Parece que diferentes culturas, que todo o mundo consegue falar a uma só voz e criar harmonia na comunicação que está a estabelecer. Mais tarde, o produtor, o Spielberg, vai afirmar: olhando agora para trás, vejo a minha ingenuidade e o meu otimismo exagerado sobre aquilo que poderia ser a humanidade. Pois bem, hoje iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Face a Face, Encontros Imediatos de Terceiro Grau. E nesta série vamos refletir sobre o nosso encontro imediato com Jesus. Ele não pode ser de primeiro grau, ou seja, ele não pode ser apenas o contacto em que nós vemos Jesus a passar ao largo. Não pode ser um encontro imediato de segundo grau, e digo-vos, a maior parte dos cristãos satisfaz com o encontro imediato de segundo grau, que é aquele encontro em que nós sabemos que Jesus existe, até temos algumas provas, mas Ele não transforma em nada a nossa vida. O que nós precisamos é do encontro imediato de terceiro grau, do toque de Jesus na nossa vida. Somente o encontro imediato de terceiro grau com Jesus é transformador da nossa vida. Fique claro, eu não acredito que haja extraterrestres. Porém, a mensagem do mexicano que viu primeiro a série, ou a primeira sequência de aviões da Segunda Guerra Mundial é poderosa. O sol saiu durante a noite e cantou para mim. E esta é a mensagem que eu quero partilhar convosco durante toda a série. O sol saiu durante a noite e cantou para mim. O sol saiu durante a noite e cantou para todos nós. Deus veio ao mundo e não se contentou em estabelecer contactos visuais ou esporádicos com a humanidade. Ele encontrou cada um de nós face a face. Ele saiu durante as trevas, durante a noite, e cantou para nós. E transformou as nossas trevas em luz, em Cristo Jesus. Não estamos sós. Este é o slogan que nós continuamos a afirmar como cristãos. Nós não estamos sós, não porque haja extraterrestres que querem entrar em contacto connosco, mas porque há um Deus tão grande e tão poderoso que já entrou em contacto connosco e que vai transformar a nossa vida.
se ainda não o fez. Ele vai transformar a nossa existência. Aliás, foi isso que Ele fez na cruz do Calvário. Ele transformou definitivamente a nossa existência. A questão é se estamos dispostos a enfrentar os nossos medos. E aí, olhando para o filme, se estamos dispostos a enfrentar os nossos medos ao ponto de ir, volto a dizer, não sei porque é que escolheram esta torre ou estas montanhas, ir até à torre do diabo. Estamos dispostos a enfrentar os nossos medos e saber que não há torre do diabo que vença a nossa obediência a Jesus. Convido-vos a ler, só dizer, nós vamos percorrer os 4 evangelhos, não há uma sequência a nível temporal, lógico das pregações, são encontros que nós vamos encontrar de homens e mulheres com Jesus nos nossos evangelhos. E o primeiro encontro, convido-vos a ler Lucas 5, 1 a 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, 1 a 11. O texto diz: um dia estava Jesus à beira do lago de Genezaré e a multidão apertava-o porque queria ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos parados junto à praia. Os pescadores tinham saído e estavam a lavar as redes. Jesus entrou numa das embarcações, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Sentou-se e do barco ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: leva o barco para a parte mais funda do lago, com os teus companheiros, e lança as redes. Simão respondeu-lhe: Mestre, andámos toda a noite à pesca e não apanhámos nada, mas já que tu o dizes, vou lançar as redes. Deitaram as redes à água e apanharam tanto peixe que elas ficaram quase a arrebentar. Fizeram então sinais aos companheiros que estavam no outro barco para irem ajudar. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que quase se afundavam. Quando Simão Pedro viu aquilo, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Tanto Simão como os que estavam com ele ficaram pasmados com a enorme quantidade de peixe que tinham apanhado. O mesmo aconteceu com os companheiros de Simão, que se chamavam Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, daqui em diante serás pescador de homens. Eles puxaram então os barcos para a terra, deixaram tudo e foram com Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus, que ao escutar a Tua Palavra e neste início de série de mensagens, nós possamos ser tocados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e o nosso coração possa estar apto para Te receber. Sabemos que todos nós levantamos barreiras em determinadas áreas da nossa vida para escutar a Tua Palavra. O que Te pedimos, Senhor Deus, é que as nossas intenções sejam purificadas diante da Tua Palavra, para podermos seguir a Tua vontade para nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nova série, novos desafios. Esta série vai ter 34 mensagens e em algum momento podemos parar, em alguma situação específica da igreja. Não vai haver, como nas últimas séries, datas específicas, mas iremos ter 37 mensagens sobre como encontrar Jesus face a face. Então, peço que se preparem. Vão ser algumas semanas, aliás, alguns meses, em torno dos evangelhos e de encontros que pessoas tiveram com Jesus. Quantos de nós já vimos Jesus face a face, num encontro imediato de 3º grau? Podemos não levantar a mão, mas pelo menos pensem nisso. Será que já encontramos Jesus face a face? Será que já encontramos Jesus e estivemos tão perto de Jesus que tocámos as suas vestes? Será que já encontramos Jesus e estivemos tão perto de Jesus que sentimos o seu toque? Será que já estivemos tão perto de Jesus que o nosso coração se colou ao peito de Jesus e escutámos o coração de Jesus a bater?
esta é uma série pensada para proporcionar a cada um de nós esse género de encontros. Encontros pessoais com Jesus. E vou lançar aqui um desafio. Eu ainda não falei com o Filipe, mas vou agora lançar aqui o desafio também para o Filipe. No final do culto, quem quiser pertencer a um grupo do WhatsApp chamado Face a Face, que vai ser usado unicamente para partilharmos ideias sobre a mensagem do domingo anterior, para colocarmos dúvidas, para ajudarmos com ideias sobre aquilo que foi a mensagem, pode dar ao Filipe o número do WhatsApp que eu acrescentarei a este grupo, que vai servir unicamente para partilhar o estudo que é feito ao domingo. Ou seja, durante a semana, hoje o Daniel não está, mas, por exemplo, o Daniel pode colocar uma fotografia, ele é fotógrafo amador, poderia partilhar uma fotografia que acha que tem a ver com o tema, ou se alguém encontra um poema que acha que tem a ver com o tema, pode publicá-lo, ou se alguém tem alguma dúvida sobre alguma parte da mensagem, pode colocar nesse grupo, e vamos assim crescendo durante a semana. Por isso, quem quiser, no final, pertencer a este grupo de partilha sobre estas mensagens, dê ao Filipe, não diga só que quer participar. Nós podemos não ter o vosso contacto do WhatsApp. E, de forma a simplificar, deem todos o contacto do WhatsApp que querem que seja acrescentado a este grupo. Digo, de novo, que servirá unicamente para nos debruçarmos sobre as mensagens de domingo. Aqueles que se inscreverem amanhã já terão a possibilidade de partilhar algumas coisas. Então, o primeiro texto que hoje temos é Lucas 5, 1 a 11. Lucas, ao contrário dos outros evangelhos, de Mateus e de Marcos, não nos diz só que Jesus surgiu, chamou os discípulos e eles foram. Lucas é muito mais pormenorizado. Lucas conta-nos como aconteceu realmente esse encontro, quais foram os desafios, quais foram os medos, os anseios. Jesus encontrou homens e não os deixou como estavam. Ele transformou as suas vidas. Eles foram desafiados por Jesus. Eles foram transformados com a sua obediência. Jesus tinha estado a falar à multidão. E eu acho que é algo glorioso nós imaginarmos, fecharem os olhos, imaginarem uma multidão toda a seguir Jesus. Ao ponto de não haver espaço para Jesus se movimentar mais e a ser comprimido contra o lago ou contra o mar de Nazaré, como quiser, o mar da Galileia, o lago de Nazaré tem vários nomes. Eles comprimem Jesus contra o lago de Nazaré e Jesus tem que ver como pode continuar a ensinar, já não da mesma forma, porque já não tem espaço, mas não quer deixar de ensinar. E então, quando olha para o lado, ele vê 2 barcos junto ao lago, e nestes barcos que tinham acabado de chegar à terra, ele vê homens completamente frustrados da vida. Homens que tinham estado durante várias horas a tentar pescar com toda a sua técnica, com todo o seu conhecimento, mas que não tinham pescado nada. Então, tudo aquilo que eles tinham investido de tempo, investido de esperança, de expectativas, tinha sido frustrado porque aquilo que eles tinham feito não tinha sido suficiente para ter qualquer resultado, qualquer fruto. E Jesus viu estes homens. Porém, ele não responde logo a estes homens. Ele vai continuar a ensinar a multidão que o segue. E esta é a primeira lição que queria partilhar convosco hoje. Muitas vezes somos tentados a pensar que Jesus tem coisas mais importantes a fazer do que olhar para a nossa situação específica. Às vezes achamos que Jesus tem mais do que fazer do que olhar para a nossa realidade e pensamos muitas vezes que estamos abandonados à nossa sorte. Que somos insignificantes aos olhos de Deus, que Deus em Jesus tem algo muito mais importante para fazer do que cuidar do presidente americano ou daquilo que está a passar em Israel, ou olhar para o outro lado do mundo e tratar das relações interreligiosas entre quem quer que seja. Então achamos que somos tão pequeninos que mesmo que Deus saiba aquilo que está a passar, Jesus tem coisas mais importantes a fazer do que tomar conta de nós. E hoje tenho que vos dizer que não importa a frustração pela qual estamos a passar, Jesus nunca deixa de estar a olhar para nós. Se o teu casamento está em dificuldades, não te esqueças, Jesus está ao teu lado.
Se os teus filhos te criam problemas, ou não são exatamente aquilo que os pais projetaram ao longo de toda a vida, não se esqueçam, Jesus está ao lado deles. Se te sentes por algum motivo discriminado, por causa dos valores que defendes, seja na tua família, marido ou mulher, no teu trabalho, na escola, não te esqueças, Jesus está ao teu lado. Ele está perto de ti, mesmo que não o consigas identificar nesta hora. Foi isso que aqueles pescadores frustrados acabaram por compreender. No momento vem um homem, um mestre, que está a ensinar uma multidão, chegar ao pé deles, pedir unicamente para usar o seu barco, e eles acedem a este pedido e transportam Jesus, e Jesus ensina, e logo a seguir a vida deles muda totalmente. É totalmente transformada. É que quando Jesus cruza na vida de alguém, não há forma da nossa vida continuar a mesma. Se nós nos cruzamos com Jesus e a nossa vida continua exatamente na mesma, ainda não tivemos um contato de terceiro grau com Jesus. Quanto muito, ficamos pelo contacto de segundo grau, em que sabemos que ele existe, a teoria até é simpática, nós até compreendemos pela lógica que é possível, mas nada altera na nossa vida. Quando Jesus acabou de falar à multidão, Jesus então fez algo extraordinário. Para quem não era pescador, que não nos podemos esquecer, Jesus não era pescador. Pelo menos não há nenhum relato que nos diga que Jesus, durante os tempos em que não há entre os 12 e os 30 anos, tenha sido um pescador exímio nas águas do mar da Galileia. Não há nada que nos diga isso. É muito provável até que não o tenha sido. Ele vira-se então para estes profissionais, e estamos a falar de homens que dedicaram anos a estudar a meteorologia daquele lago, a estudar as marés, a estudar os peixes, os animais que ali viviam. Estes homens eram profissionais, eles tinham toda a técnica, todo o conhecimento que era necessário para serem ótimos pescadores. E então vem alguém que não sabe pescar e diz: agora voltem a fazer. Jesus diz a Pedro: leva o barco para a parte mais funda do lago com os teus companheiros e volta a lançar as redes. E este é o segundo ensino que queria partilhar convosco esta manhã. Não há nenhuma área da nossa vida para a qual Jesus não tenha solução. Não há nenhuma área da nossa vida para a qual Jesus não tenha solução. Jesus não foi um adolescente do século XXI. Porém, ele tem autoridade sobre os adolescentes de hoje. Jesus nunca foi pai, mas tem autoridade para ensinar os pais de hoje. Jesus nunca foi um trabalhador no mundo pós-moderno. Porém, ele tem autoridade para guiar quem hoje vive unicamente para satisfazer as suas necessidades pessoais através do trabalho que consegue. É que a sua autoridade não provém, a sua autoridade nunca veio da experiência que ele ganhou a fazer determinado trabalho. A sua autoridade vem do próprio Pai, e por isso ele tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida, porque o Pai lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28. A questão, quando encontramos Jesus, num encontro imediato de terceiro grau, num encontro em que há contacto pessoal, é se estamos dispostos a conceder-lhe autoridade. É se estamos dispostos a escutar, vai e volta a fazer, e nós, sabendo toda a técnica, sendo perfeitos na nossa técnica, aceitamos ir e voltar a fazer. Já não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. É que ninguém obedece a alguém a quem não reconhece a autoridade. Os nossos filhos não nos obedecem quando não reconhecem a nossa autoridade. Os nossos trabalhadores não nos
obedecem quando não reconhecem a nossa autoridade. Ninguém obedece a quem não reconhece a autoridade. Seja pai, mãe, patrão, líder espiritual, pastor, o que possam imaginar. Só se obedece a quem se reconhece a autoridade. Estes homens sabiam que Jesus não era pescador, porém eles reconhecem a sua autoridade. E por isso, apesar de saberem que Jesus não era um profissional, eles obedecem, porque reconhecem a sua autoridade. Reconhecemos nós a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Neste momento, estes homens deixaram de lado toda a técnica profissional que tinham, o seu saber adquirido ao longo de anos, o seu conhecimento do mar, da meteorologia, dos peixes, tudo aquilo que nada tinha servido durante uma noite ou um dia de trabalho. Estes homens não pescaram nada com a sua técnica e conhecimento. Quando no meio da frustração do seu trabalho fizeram as coisas como Jesus lhe disse para fazerem, o resultado foi grandioso. Foi transformada a sua vida pelas consequências imediatas da sua obediência, mas a sua vida futura também mudou. E a consequência imediata foi extraordinária. As redes, que com a técnica humana estavam vazias, passaram a estar cheias. Seguindo a orientação de Jesus, aquilo que não tinha dado nenhum fruto, passou a dar um fruto que não somente eles não conseguiam cuidar, como aliás tiveram que chamar outras pessoas para ajudar a carregar esse fruto. Então, algo que temos que saber é que tanto a nossa vida familiar, profissional ou mesmo de igreja, nós podemos agir sempre de duas formas: através da nossa técnica ou seguindo a orientação de Jesus. E não quer dizer que seguindo a orientação de Jesus nós não tenhamos que usar a nossa técnica, mas o que está em primeiro lugar é a orientação de Jesus. Quando pensamos que a nossa técnica é suficiente para sairmos vencedores de qualquer circunstância, eu tenho que vos dizer, é verdade, por vezes vamos sair satisfeitos. Quando usamos a nossa técnica pessoal para atingir determinados fins, é claro, muitas vezes vamos sair satisfeitos com o resultado daquilo que nós fizemos. Contudo, mesmo nesses momentos e com o tempo, vamos acabar frustrados. E vamos acabar frustrados porque, apesar de, em alguns momentos, nós sairmos satisfeitos com o resultado da nossa técnica, se dependemos da nossa técnica, vai sempre haver alguém melhor do que nós. Alguém com o último grito de metodologia, tecnologia, de saber, de conhecimento, e nós nunca vamos estar satisfeitos com aquilo que nós somos. Vamos querer sempre ser melhores do que quem está ao nosso lado, porque esse alguém terá sempre mais frutos do que nós. E podem imaginar, naquele lago, o peixe também seria limitado. Para eles pescarem tanto, alguém pescou menos. É isso que acontece na nossa vida. Quando dependemos da nossa técnica, nós vamos estar sempre com medo de alguém ter mais frutos do que nós, por ser melhor do que nós, por crescer mais do que nós. E quando nos apoiamos na nossa técnica, em vez de vivermos em paz, muitas vezes vivemos em paz, mas vivemos sempre com medo do fracasso. Com medo do amanhã a nossa técnica não ser suficiente. E é isso que, quando seguimos a nossa técnica, que acontece. A única forma de não vivermos com esse medo constante é usar a nossa técnica, mas seguindo a orientação de Jesus. Quando seguimos a sua voz e lançamos às vezes as redes, como Ele diz para nós lançarmos, o que acontece é que será Ele a encher as redes. Não depende de nós. Nós não temos essa pressão sobre nós, essa pressão de querermos atingir determinados objetivos. Não. A rede será cheia na medida que Deus quiser que ela seja cheia. Como quiser. No tempo que quiser. E isso vai retirar de nós o peso de ter que regressar à terra e contar os peixes. Não vamos precisar de contar. Aqueles que vierem serão aqueles que Jesus quiser. Mas se a consequência imediata for extraordinária, temos que concordar que encher uma rede com tantos peixes que se tem que chamar outras pessoas para carregar não é muito comum em lado nenhum. A consequência futura
foi aquela que tocou aqueles homens. É que a sua obediência não fez só com que as redes enchessem naquele momento de peixe. Quando eles foram obedientes, eles transformaram-se, não em pescadores que usavam a técnica para encher uma rede de peixe, mas pescadores que seguiam a Jesus para chamar homens para a salvação. Homens, mulheres, crianças. Eles passaram a ser usados não pela sua técnica, mas pela sua obediência. E sendo usados pela sua obediência, eles passaram a anunciar o reino de Deus sobre a face da terra. Tal foi o desejo de seguir Jesus, que o texto diz que eles largaram tudo o que tinham e seguiram Jesus. Largaram tudo o que tinham. As suas técnicas, as suas certezas, os seus desejos. Largaram tudo e seguiram Jesus. E este é o terceiro ensino desta manhã. A orientação de Jesus é a única que nos pode libertar do medo do fracasso. Somente Jesus nos pode libertar do medo de fracassarmos. Do medo de não sermos relevantes. Do medo de não existirmos. Do medo de ninguém olhar para nós e nos reconhecer. Só Jesus nos pode libertar dessa amargura. Quando agimos de acordo com a voz de Jesus, sabemos que tudo o que fazemos servirá não para nosso benefício, mas para honrar e glorificar o nome do Senhor. Mesmo que isso signifique nós, pessoalmente, fracassarmos aos olhos dos homens. No nosso fracasso, o nome de Jesus será exaltado. Então, se escutarmos a voz de Jesus nas nossas famílias, saberemos que o mais importante não é impor a nossa vontade, mas resgatarmos os valores do serviço, do cuidado, da compaixão, da escuta. As nossas famílias não precisam saber qual é a imposição da nossa vontade, precisam que nós sejamos imagem de Jesus no nosso lar. Quando olhamos para os nossos trabalhos, vamos saber que o mais importante não é subir todos os graus da carreira profissional, passando por cima de quem seja, para termos uma vida confortável. O mais importante, quando encontramos Jesus, nós passamos a saber que o mais importante é defendermos a justiça e a fé, onde quer que estejamos a trabalhar. Nem que não subamos tantos degraus na carreira profissional, ou tenhamos que descer alguns. Quando encontramos Jesus num contacto de terceiro grau, sabemos que o mais importante da igreja não é estarmos confortáveis, é chamarmos almas para Jesus. Anunciarmos Jesus ao mundo que nos rodeia. Como conclusão, nesta primeira mensagem, na primeira mensagem da série Face a Face, encontros imediatos de terceiro grau, tenho que vos dizer que Jesus está neste lugar. Jesus está aqui hoje. Ele está diante de cada um de nós. Ele está face a face. Neste início de série somos desafiados a deixar de lado as nossas certezas. Certezas que têm por base o nosso conhecimento que fomos construindo com os anos, ou a nossa técnica, devido ao estudo intensivo que tivemos. O que nós somos chamados é a preparar o nosso coração e a nossa mente para escutar a voz de Deus. Para escutarmos o que Jesus tem para nos dizer. Ao contrário do que muitos pensam, essa não é uma vontade abstrata. Quando dizemos que temos que seguir Jesus, pensamos logo que isso é uma realidade abstrata, que ninguém sabe muito bem explicar o que é que isso significa. Mas o texto é bem claro. Toda a Bíblia é bem clara. A vontade de Deus barra sempre na chamada de cada um de nós de sermos pescadores de homens e mulheres. Discípulos comprometidos e obedientes a Deus. Ou seja, quando encontramos Jesus face a face, nós somos confrontados com a inevitabilidade de sermos discípulos de Jesus, feitos à imagem do Deus vivo, transformados por o Filho de Deus vivo. Por isso hoje desafio-vos e desafio-nos a nós como comunidade a lançarmos de novo as nossas redes e a lançarmos onde a tribulação foi maior, de uma forma muito específica. Lança as tuas redes onde a tribulação nos últimos meses, nos últimos anos foi maior. E todos nós, a nível pessoal, passamos por tribulação em várias áreas. Volta a lançar as tuas redes nesse lugar
onde não pescaste, onde a tua técnica não foi suficiente, onde o teu conhecimento não foi suficiente, onde a tua vontade não foi suficiente, volta a lançar aí as redes, mas não o faças de acordo com a tua vontade. Ora a Deus, segue o mandamento de Jesus, segue a vontade de Jesus e lança como Jesus está a dizer para lançares. Agora, não lances sem orar a Deus, senão vais fazer os mesmos erros. Vais fazer exatamente da mesma maneira. Ora a Deus e volta a lançar as tuas redes. Em oração, seguindo a vontade de Deus. E vos garanto, o resultado será extraordinário. Porque não há forma de não ser quando escutamos a voz de Deus. O resultado irá transformar a vossa vida para sempre. A Deus seja dada a honra e glória, agora e para sempre. Amém.